Olá, meu nome é Isabela Fiuza, eu sou fonoaudióloga e hoje é o primeiro vídeo que a gente faz para esse canal. Esse canal tem como objetivo falar um pouquinho da minha experiência na área da fonoaudiologia hospitalar. E hoje nós vamos falar sobre parte da minha história. Eu sou graduada em fonoaudiologia pela PUC Goiás. Terminei a graduação em 2014-2 e desde o término da minha graduação eu já estava certa de que eu queria fazer residência. Então, antes de colar grau, eu já tinha começado na residência. Eu colei grau, eu tinha uns 4, 5 dias que tinha começado a residência. E a residência foi um divisor de águas na minha vida profissional. Foi lá que eu aprendi a ser fonoaudióloga. Foi o lugar onde abriu minhas portas e que eu abriu portas para a experiência profissional. E eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, vou falar mais precisamente nesse vídeo sobre a minha experiência na residência multiprofissional. Vou falar dessa residência para fonoaudiólogos, como é que é. Bom, aqui em Goiânia eu tinha algumas opções para a residência. Na época, você escolhia o hospital que você queria fazer residência. Então, aqui tem no HC, que tem algumas residências, a residência da UFG, e tem a da Secretaria do Estado de Saúde, que foi a que eu fiz. E dentre as opções da Secretaria do Estado, tinha uma residência de endocrinologia, um hospital que a residência era foco em endocrinologia. Uma que era em reabilitação, que era de um hospital de reabilitação daqui de Goiânia, e a que eu fiz, que era de urgência e trauma. E eu escolhi a de urgência e trauma. O hospital que eu fui, ele tem uma fama de ter uns casos muito difíceis, casos diferentes, e aí eu lembro que quando eu passei, falei para minha família e comecei a falar para as pessoas que eu ia trabalhar nesse hospital, as pessoas falaram assim: nossa, mas lá você vai ver muita coisa feia, né? E assim, eu nem imaginava o que me aguardava até chegar lá. Bom, foi uma experiência sem igual, uma experiência maravilhosa que marcou muito minha vida profissional. Vou falar algumas características de todas as residências, né? A residência por si só, ela é uma dedicação exclusiva. Então, quando você resolve fazer residência, você precisa ficar 60 horas semanais dispostas para vivenciar a residência. É dedicação exclusiva, a gente não pode atender nenhum paciente nesse período extra-hospitalar, né? E nessas 60 horas, a maior parte delas é prática. Então, é 80% de prática e 20% de teoria. Então, é 2 anos de total imersão na fonoaudiologia hospitalar. O que corrobora com o crescimento profissional, né? Porque você dentro de um hospital, 60 horas semanais, 12 horas por dia, aprende. E aprende mesmo, assim, porque você tá em total imersão, né? Em contrapartida, você recebe uma gratificação por isso, uma bolsa de R$ 3.300 e alguns quebradinhos. E após o término, você é considerado especialista naquela área que você escolheu, né? Então, eu sou especialista em urgência e trauma. E após isso, eu pude solicitar ao Conselho Federal de Fonoaudiologia o certificado de especialista em disfagia, né? Então, sou especialista em disfagia hoje graças à residência que eu pude vivenciar. Então, o que é bom na residência pra gente que é recém-formado? Bom, na minha graduação,
eu vi pouquíssimo sobre disfagia, eu tive uma experiência muito superficial. E eu nunca tinha atendido paciente sozinha de disfagia na minha graduação. E afasia eu já tinha visto mais, mas disfagia, disartria, paralisia facial foram coisas que eu vi na minha residência e que não tinha visto na minha graduação. Então foi importantíssimo esse árduo processo de crescimento, esses 2 anos. Então foi muito importante na minha vida profissional, eu falo que foi um divisor de águas, né? Não é fácil, é difícil você ficar 60 horas semanais e ainda ter que lidar com outras atividades que você não quer parar, né? Então você quer fazer uma atividade física, você quer fazer um inglês e você precisa ficar 60 horas no hospital. Então não é fácil, mas é importante e muito gratificante ao termo. O bom é que você tem uma orientação, então você tem um preceptor na sua prática clínica que vai te auxiliar, que vai te acompanhar durante esse período e que vai te ensinar. Então a gente vai ter aulas, a prática ensina muito, né? A prática por si só ela ensina. E você ter alguém para te direcionar, para ser o seu mentor, seu preceptor, é muito importante. Então a gente tem esse acompanhamento que nos permite às vezes errar em alguns planejamentos e o preceptor vem, ajuda, orienta e corrobora demais com a prática clínica, né? A atuação é 100% SUS, então é ótimo atender essa população. E o que é bom também é que quando eu fiz a residência, a gente tinha a oportunidade de fazer rodízio por hospitais com perfis diferentes do que a gente escolheu. Então, na época, eu podia escolher 4 meses de rodízio externo. E aí eu estava num hospital de urgência, rodei 2 meses em um hospital de atendimento materno-infantil. Rodei 1 mês no Hospital das Clínicas daqui e rodei 15 dias no Hospital de Reabilitação e rodei 20 dias no Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp, na unidade de terapia intensiva. Então, assim, além de eu poder vivenciar o hospital de urgência e trauma que eu estava, eu pude conhecer 4 outros ambientes hospitalares com atendimento SUS também, e que eu pude exercer aquilo que eu estava aprendendo, né? Colocar literalmente a mão na massa e aprender com outras pessoas e estar em um lugar diferente é muito importante, né? É fundamental. Então isso para mim foi muito legal, a experiência de estar em outros hospitais como residente e entendendo outras práticas, porque eu estava na fase aguda da doença, então eu peguei a doença na fase aguda e peguei ela depois em outro hospital na fase de reabilitação. Eu lembro que na época tinha pacientes que eu tinha atendido no meu hospital de urgências que acabou que eu atendi ele novamente do hospital de reabilitação, porque aqui a gente tem uma rede, né? Acaba que o paciente sai de um hospital de urgências e vai para um de reabilitação. Eu vi uma frase que eu achei muito legal e que acaba que ela mostra muito o que foi a residência, né? Que fala que a residência ela é transformadora. Não é apenas um momento para se passar, é um momento para se viver. Então, assim, a relação multiprofissional que a gente tem lá no hospital que eu estava, a residência multi, ela contemplava fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, serviço social, psicologia. E tinha o de bucomaxilo também. Então você tem uma visão multi, a gente tem as reuniões clínicas, os estudos de casos, que a gente acaba que cresce muito e conhece da área do outro, né?
Algumas áreas que a gente não vê muito essa atuação na universidade, a gente vê muito e vê o paciente como um todo, né? A gente tem aquela visão biopsicossocial do paciente, eu não vejo só disfagia, eu consigo ver o paciente como um todo. Eu acho que é isso que é o fundamental do atendimento multiprofissional, que quem ganha é o paciente, né? É o paciente, o profissional cresce muito quando ele tem uma equipe multiprofissional boa e formadora, e o paciente é o que sai mais beneficiado. E é o nosso objetivo, né? Nós só estudamos e nos formamos para poder prestar o melhor atendimento. Então, para o nosso paciente ser o beneficiário final aí, né? Então, eu só tenho gratidão por ter podido vivenciar a residência multiprofissional e queria só contar para vocês um pouquinho dessa minha experiência. Se você tem alguma dúvida sobre residência multiprofissional e eu puder ajudar, pode mandar aí sua pergunta, seu recadinho, certinho? Ó, um beijo e fica com Deus até o próximo vídeo.